Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Mais uma vez hoje aqui com vocês para falar a respeito de ações, tá? Da nossa série Melhores Ações para Investir em 2018. Lembrando que não é necessariamente uma recomendação de investimento, né? Mas sim aqueles ativos ali que a gente está de olho, né? Que o nosso setor de análise fundamentalista está de olho. Eu pedi para o pessoal me separar aqui para apresentar um destaque aí essa semana, né? Todas as semanas a gente apresenta algum destaque. Eu sei que a gente fala bastante a respeito do Itaú, mas não tem como deixar de ser diferente, né? Vou falar a respeito do Itaú, que mais uma vez divulgou resultados, divulgou resultados trimestrais que vieram muito robustos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou colocar o link desse artigo aqui na descrição. Tá, deixa eu só... Dá para aumentar bastante aqui, né? Então, tem aqui os resultados consolidados. É legal que o banco já, na própria demonstração de resultados, ele já coloca os dados ali consolidados em DRE, desempenho das ações, né, o balanço, enfim. Vale a pena dar uma conferida nos números, né? O lucro, então, foi recorde. Um aumento aí de quase 4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? As atividades de seguridade aí responsáveis por 56% do lucro, né? E a rentabilidade sobre o patrimônio aí chegando a 22% anualizado, tá? Então a gente tem um destaque aqui para as despesas não decorrentes de juros, né? Principalmente em redução de despesas administrativas, daqui a um pouquinho a gente vai falar mais, né? O banco, mesmo aumentando a receita, ele conseguiu diminuir as despesas, isso é interessante, tá? Então tem o resultado aqui dos últimos trimestres, né? 6,4 bi, né? Recorde aqui do Itaú, trimestral. E a rentabilidade sobre o patrimônio também acima de 20% anualizada, tá? Bem interessante também, né? Com certeza o Itaú faz isso do Itaú um dos bancos mais lucrativos do mundo, tá? Carteira de crédito chegou a 601 bi, tá? Aumento aí de 0,2, praticamente estável em relação ao último trimestre do ano passado e aumento de 2,4 em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Então, mesmo com um cenário econômico está em recuperação, né? O Itaú soube capturar esse cenário de recuperação, mas mesmo com um cenário um pouquinho complexo, né? Economicamente falando, nos últimos anos o Itaú aí conseguiu, do ano passado para cá, aumentar a carteira dele de crédito, tá? A inadimplência também mesmo com a economia em crise, né, ainda em recuperação, o Itaú conseguiu diminuir a inadimplência em 3,1%. A gente percebe aqui tem o total, tem o Brasil, tem a América Latina, né? A inadimplência chegou a subir, chegou a 4,4% em março de 2016 e o Itaú começou de novo a controlar esse indicador aqui, chegou em 3,7%. Desculpa, 3,1% no total. O custo do crédito também caiu, né? Caiu 11% em relação ao último trimestre do ano passado. E se nós pegarmos em relação ao primeiro trimestre do ano passado, caiu aí 28%, né? Então, essas reduções aí alinhadas com a melhora dos indicadores de qualidade do crédito do banco, também é importante, tá? E também as despesas aqui de provisão para crédito de liquidação duvidosa, né, que caíram, deixa eu só achar aqui, crédito de liquidação duvidosa caíram 23%, também bastante importante esse indicador, considerando aí o primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano, tá? Mais uma vez, então, a visão do nosso setor de análise fundamentalista, né? O Itaú divulgando aí resultados, números muito robustos. O que se tem de dúvida em relação ao banco, se ele vai conseguir entregar nos próximos, quem sabe nos próximos 5, 10 anos, o que ele entregou nos últimos 5, 10 anos, né? Teve um crescimento muito forte. A gente sabe que o setor bancário no Brasil ele tem muito para crescer, mas ele é muito consolidado, né? Muito consolidado entre os grandes bancos. Teria que crescer organicamente ou no exterior, como o Itaú já tem algumas posições fora do Brasil, né? Porque dificilmente o CAD permitiria aí novas aquisições, né? Pelo menos considerando aí os bancos grandes, tá?
E considerando essa melhora da economia, o banco informou aí que conseguiu emprestar 31% a mais para pessoas físicas e 27% para micro, pequenas e médias empresas, já nessa retomada econômica. Tá? Então, mesmo com esse cenário adverso aí que a gente veio comentando, o Itaú conseguiu captar a recuperação da economia, né, mais uma vez de forma positiva. Já em relação aos pares do Itaú, né, isso aqui são indicadores de mercado, né, o pessoal pergunta bastante também, pô, mas o Itaú está caro, está barato em relação aos outros bancos. Então o setor de análise fundamentalista separou aqui para a gente, né, considerando o preço-lucro, o PL, o Itaú ele realmente tem um PL um pouco mais alto, né, não mais alto que o Santander, mas mais alto que Bradesco e Banco do Brasil. Assim como o PVPA, né, o preço sobre o valor patrimonial por ação, 2,6 vezes, né, o mais alto aqui considerando os outros bancos. Obviamente, por ser o melhor banco, né, o nosso setor de análise fundamentalista entende que isso aqui já está embutido no preço. O mercado acabou já precificando o melhor banco, precificando ele mais caro, vamos dizer assim, o mais alto ou melhor, né? O mercado acabou comprando mais ações do Itaú e acabou subindo mais as ações do Itaú que as outras ações aí ao longo do tempo, tá? A gente pega aqui, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio, o ROI, aqui o do Itaú é o mais alto e o dividend yield também, né? Porque além de ser uma empresa que cresce bastante, o Itaú também é um bom pagador de dividendo, aí pagando dividendo todos os meses. Tá? Então, no pior dos casos, né, o que o pessoal entende que se o banco não conseguir entregar crescimento como ele entregou nos últimos anos, ele vai entregar um crescimento razoável, pelo menos vai manter essa margem, manter esse retorno sobre o patrimônio e também vai continuar sendo um bom pagador de dividendos, ou quem sabe até pagar mais dividendos ainda se ele não tiver onde alocar esses recursos, tá? E a gente olhando esses números aqui, né, fica sempre aquela dica, né, da alocação de Itaú através de Itaús. A gente já colocou alguns artigos, a gente já tem relatórios para os clientes a respeito disso. Tem o link aqui, caso vocês queiram dar uma conferida falando sobre Itaús e o desconto, né, que continua em relação ao Itaú. Tá? Tem também uma lâmina informativa aqui que a gente coloca também junto dos nossos relatórios, tá? Tem aqui o retorno acumulado das ações do Itaú, né? Obviamente, se comparar em relação ao Ibovespa aí no longo prazo, isso aqui é desde 1997, é uma paulada de diferença, né? Considerando aí que no ano e o fechamento de ontem, dia 2, as ações estavam com alta de 19% nesse ano, em 12 meses 32%, e o ano passado as ações subiram 30,57%. Tá? Então aqui na lâmina a gente consegue acompanhar alguns números em relação ao patrimônio líquido, ao lucro líquido, a gente vai vendo a evolução desses números e principalmente aqui o que eu comentei em relação ao retorno sobre o patrimônio que se mantém nos últimos anos. Tá? Lembrando sempre, né, pessoal, que aqui na Capitalismo nós temos dois produtos de bolsa, né, o Invista em Ações, que é um produto recomendado para quem quer recomendações de longo prazo. Tá? Ele é dividido em 3 carteiras. Obviamente, tem alguns investidores que seguem as carteiras ou seguem algumas recomendações, né? Que é a carteira dividendos, a top recomendadas e a carteira crescimento. Né? A gente tem uma série de análises a respeito das principais ações, das principais recomendações do nosso setor de análise fundamentalista. E tem também o produto de médio prazo, de curto prazo, que é o Full Trader, hoje com certeza o produto mais completo aí de operações em bolsa no mercado, que tem Day Trade, Swing Trade, Position Trade, são operações de long short, operações de venda, de milho, boi, enfim, né? E quem adquire o Full Trader também recebe o Invista em Ações, até porque boa parte das pessoas que fazem especulação também tem posições para longo prazo em ações. Tá? Para quem não entendeu, pessoal, às vezes a gente coloca alguns nomes, não sei o que é PL, não sei o que é EBITDA, enfim, tem um glossário ali, tá? Vocês clicando no artigo tem um glossário, e qualquer dúvida que vocês tiverem também pode colocar aqui nos comentários, pode ligar para a gente, enfim, estamos sempre à disposição aí para sanar qualquer dúvida. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.